Vamos falar das previsões agora para Sagitário em 2021. Então, pessoal, o Personare está fazendo uma série de vídeos com previsões para todos os signos em 2021. Então, se você quer receber o aviso que a gente está lançando um novo vídeo, se inscreve aqui no canal e não deixe de ligar as notificações para você acompanhar todos os vídeos e saber previsão aí para mãe, pai, filho, enfim, para todo mundo. E a gente está fazendo de um jeito diferente dessa vez. A gente reuniu um time forte de astrologia para você ter várias visões sobre o seu ano e você conseguir se planejar e olhar para o seu 2021 com mais assertividade. Então, quem que está aqui com a gente hoje? A gente está com o numerólogo Yubi Miranda, que ele é numerólogo, astrólogo, tarólogo e filósofo. Como eu sempre falo, ele é autor de todas as análises numerológicas do Personare, mas hoje ele está aqui agregando o conhecimento dele de astrologia para a gente e trazendo muitas dicas precisas, principalmente de datas aqui para a gente se planejar bem para 2021. A gente está também com a astróloga Márcia Fevienza, que é astróloga e psicóloga, está sempre com a gente aqui no Personare, e a Márcia, ela traz uma visão muito legal de como que a gente usa as tendências, como que a gente se prepara para essas tendências, para a gente viver o lado mais positivo delas e não ficar ali preso ao lado negativo das tendências. E a gente está também com a Tati Magalhães, que é astróloga, taróloga, escritora e empreendedora, e a Tati gosta muito aqui, eu tenho visto ela dando muitas dicas precisas de como que você aproveita esse ano da melhor forma. Então já vamos começar com a Márcia contando pra gente aí uma visão geral para Sagitário em 2021. Conta aí, Márcia. 2021 tende a ser um ano bem interessante para os sagitarianos. A primeira coisa que me chama a atenção no ano deles é o fato de que eles vão ter aí uma série de eclipses envolvendo a casa 1 e a casa 7 deles, né, que fala desse lugar que eles ocupam em relação ao outro e o lugar que o outro ocupa em relação a eles. Então, acho que os eclipses por si só já trazem aí um movimento para 2021 que é interessante. Além disso, a gente tem essa duplinha aí de 2021, né, de Aquário, Júpiter e Saturno, que vão estar transitando a casa 3 deles. A casa 3 fala de comunicação, fala de parentes, primos, irmãos, meio ambiente direto, e eles vão se encontrar ali, esses dois, bem no início de Aquário, Júpiter e Saturno. Júpiter vai trazer uma coisa mais expansiva, né, em relação a contatos, a networking. Eu acho que os sagitarianos precisam, especialmente considerando aí esses eclipses envolvendo casal em 7, eles precisam trabalhar mais numa expansão dos contatos deles, né? Quem são as pessoas que estão nas redes deles, de uma maneira geral, não precisa ser só a rede de trabalho, né? Vamos pensar em mídia social, vamos pensar aí nesse novo normal, né? Quem é que está nas minhas redes, quem faz o quê, né? Como que eu posso servir de ponte para outras pessoas e como outras pessoas podem servir de ponte para mim, né? Como que a gente pode se mentorear mutuamente, o que eu posso aprender com eles, o que eles podem me ensinar, de aproveitar as oportunidades dentro desse panorama mais relacional, né? E, de repente, fazer algumas mudanças nessa rede, nesse meio ambiente direto deles, né? Que permita que eles possam crescer e se expandir. A gente precisa lembrar que Júpiter fala de conhecimento, de aprendizado. Eu acho que é um ótimo ano para investir nisso. Não necessariamente um conhecimento formal, estruturado, não necessariamente uma pós-graduação, algo mais pesado, mas, de repente, cursos mais curtos que ainda assim possa aportar em termos tanto de relacionamentos, né, de contatos, quanto de conhecimento. E aí ele, de repente, vai ter aquilo que inicialmente começa, né, como novas oportunidades de crescimento, expansão, aprendizado e tal, depois ganha, talvez, ele começa a pensar de forma mais séria sobre aquilo, né, tá bom, o que realmente pode ser aplicado para uma consolidação a nível de carreira, a nível de progresso no mundo material. Muito bom Saturno na 3 para investir, por exemplo, em trabalhos que envolvam a comunicação. Acho que o grande potencial do ano para os sagitarianos é
mental, em termos de aprendizado, e relacional, em termos de eu, você, nós, o outro, essa dinâmica de troca. E aí, Tati, concorda com essa visão dessa expansão, ano de expansão, que está sendo positivo, né? O Sagitário sabe muito lidar com isso, né? Quem tem o Sol e Sagitário em geral já é expansivo, né? Gosto muito desse ano para quem é de Sagitário. Tem essa questão também de trazer esse trânsito aí de Saturno e Júpiter na casa 3, ao meu ver, traz também um pouco mais de praticidade, né? O sagitariano tem essa coisa de estar sempre... Ele tem uma questão até de insatisfação crônica, né? De estar sempre querendo mais e além, e talvez ele possa trazer um pouco mais para perto as oportunidades e os planos que ele queira fazer. Então, assim, é trazer mais prático, mais racional e se adaptar melhor à vida de hoje, ao aqui e agora. Eu acho que ele tem essa oportunidade também. Então, é um ano, assim, de muitos contatinhos, e aí depois também isso pode virar alguma coisa para o amor, depois a gente pode falar melhor. E também de confrontos, né? Os eclipses vão trazer aquela coisa de tá bom, isso tudo que eu estou aprendendo, que eu estou vendo, que eu estou me relacionando, o que eu vou fazer com isso agora, né? Tem coisas que vão puxar ele para o que ele foi, tem coisas que vão precisar colocar ele para o que ele quer ser a partir de agora. Yubi, quer complementar alguma coisa, discordar dessa visão geral? O detalhe que eu queria acrescentar é o seguinte: Urano vem simbolizando uma bagunça no dia a dia dos sagitarianos ali desde 2018, né? E esse Urano vai quadrar o Saturno na 3, ou seja, como é que o sagitariano e a sagitariana vão tentar, é um grande desafio, de pegar tudo isso que eles vão estar aprendendo, vão estar acumulando de informação, de conhecimento, né, de ideias, e aplicar lá no dia a dia e também no ambiente de trabalho. Depois a gente vai aprofundar nessa área da vida. Então, esse vai ser um dos grandes desafios de tentar ver o que essas ideias, que aparentemente podem ser malucas, geniais, alternativas, não convencionais, podem ser aplicadas de uma maneira bem original, bem única, bem autêntica nesse cotidiano, nesse dia a dia e nesse ambiente de trabalho, né? Quanto mais ele conseguir levar, né, essa marca autoral e essas ideias geniais, futuristas e malucas na prática, melhor ainda, porque isso vai também ajudá-lo a lidar com esse dia a dia que vem sendo bem movimentado, cheio de alterações desde 2018. E aí, Tati, acho que a gente já pode ir para o amor. Eu já queria que você falasse aí dos contatinhos. Galera adora os contatinhos. Eu vejo um ano muito assim sociável e cheio de novidades, de pessoas. Muito importante que o sagitariano ajude, né, a vida a ajudá-lo. Então, assim, diversificar, mudar os ambientes, tentar também sair um pouco mais, se socializar, que não é difícil para quem é de Sagitário, mas tentar do jeito dele, quem sabe ainda virtualmente, se a gente estiver nesse momento de pandemia, também vai ajudar ele a trazer algumas novidades e coisas mais interessantes para o relacionamento e para o amor, né? Eu vejo, assim, os eclipses como pontos importantes para a questão de relacionamento, né? Maio como um confronto mesmo entre passado e futuro, em relação aos relacionamentos, mas é importante que ele olhe para frente, que ele veja. Eu acho que é um ano mesmo de se questionar. 4 de dezembro também, o eclipse solar, nessa vez, que vai trazer talvez um amor, um revival, mas é importante ele não recair naquilo que ele custou abandonar, né? Então, viver esse momento para pensar como é que ele pode se relacionar, e é um momento interessante para troca, para experiência. Eu vejo, assim, Netuno na casa 4 trazendo um pouco, talvez, de confusão ou falta de clareza sobre o que ele sente, sobre quem ele é, questões internas que podem afetar o amor. Mas essa troca com o ambiente, eu acredito que seja muito benéfica para as relações em geral. Achei interessante o que você falou, Tati. Eu já vou levar para o Yubi. Essa volta é volta dos que não foram ou ignora aí esse pessoal que pode estar vindo do passado aí, não tem nada a ver? Os eclipses representam muitas vezes essa volta das pessoas, de alguém que já relacionou, simplesmente a lembrança, né, a memória de um relacionamento passado, e é bom aproveitar esse retorno ao passado, seja de forma prática com alguém retornando na vida ou relembrando, para quê? Para extrair lições valiosas, né, a serem levadas para os próximos relacionamentos ou para o atual,
E aí é importante falar que até que ponto a pessoa de Sagitário está sendo muito, tipo assim, a ferro e fogo, né? Com seus julgamentos, com suas percepções. E esse eclipse mexendo lá na casa 7 em Gêmeos, é bom algumas pessoas chegarem com alguns pontos de interrogações, né, na cabeça do sagitariano e da sagitariana para avaliar melhor, não, peraí, talvez eu estou muito rígido, estou muito rígida para relacionar sobre esse ponto. Não, eu vou aprender, vou ouvir o outro, né, vou ouvir a pessoa parceira, vou flexibilizar mais, aí as relações tendem a ficar mais leves, que esse é um dos grandes objetivos em termos afetivos para quem é de Sagitário, tornar suas relações, né, a sua relação afetiva mais leve. Márcia, quer complementar, trazer alguma data também, além dos eclipses? Vou falar, considerando que eles têm Gêmeos na casa 7, né? Libra na casa 11, Aquário na casa 3, a gente tem aí 3 períodos no ano, que podem ser períodos de revisão em termos de relacionamento, que é importante estar atento, né? Porque com essa ênfase tão grande, né, na questão da comunicação com Júpiter e Saturno na 3, há chances de mal-entendido, né? De mal-entendido, de má interpretação. O Sagitário, ele é muito fervoroso em suas crenças, né? Então, assim, é importante ter esse cuidado na hora de comunicar, para ter certeza de que a troca de ideias não é, na verdade, uma imposição de crenças. Então, assim, 3 períodos que eu acho que são mais delicados em termos relacionais são os períodos de Mercúrio retrógrado no ano, que vai acontecer em Aquário, na casa 3 deles, entre 30 de janeiro e 20 de fevereiro, em Gêmeos, na casa 7 deles, entre 29 de maio e 22 de junho, e em Libra, na casa 11 deles, entre 27 de setembro e 18 de outubro. Então já fica aí, Márcia, para falar de dinheiro e trabalho também, dinheiro e carreira. Então, eles estão com trânsito de Plutão na casa 2 deles, que é a casa do dinheiro, né, das finanças, há muitos anos. Esse último ano ele teve aí o trio ternura da pandemia na casa 2, né? Então aí uma grande reavaliação, reestruturação em termos de valores, né? Porque na medida em que se mexe no dinheiro que a gente ganha, a gente começa a reavaliar e colocar as coisas também sob outras perspectivas. Então, aí uma reavaliação sobre como eu me valorizo, o que eu valorizo, como são essas dinâmicas na minha vida. Mas agora ele vai dar uma aliviada no lado financeiro. A gente espera entende que nos últimos 2 anos e meio houve uma reestruturação financeira da parte destes nativos e agora dá uma aliviada nesse lado financeiro dele. O foco muda. Plutão continua ali, mas muda o foco. Só que a gente tem que pensar também que existe aí todo um elemento de instabilidade, mudança e transformação na rotina deles. A gente pode fazer N combinações aqui em termos de previsões, pensando, né, numa reavaliação do nível de liberdade que eu quero ter na minha rotina e o que isso significa para mim em termos de finanças, de ganho de dinheiro, né? Como é que eu me vejo no meu dia a dia, o que eu quero que seja a minha rotina profissional e o que isso significa em termos de receita, em termos de valores e como é que eu administro isso? Como é que eu vou viver isso? Eu vou remarcar que os períodos de Mercúrio retrógrado, para ele, né, novamente, entre 30 de janeiro e 20 de fevereiro, entre 29 de maio e 22 de junho, e entre 27 de setembro e 18 de outubro, são períodos importantes também para a questão de carreira, profissão e caminho de vida, porque a casa 10 deles, que é o ponto mais alto do mapa, que é a questão do trabalho, é regida por Virgem. Então, quando Mercúrio fica retrógrado, aquela área dele ali fica mais sensível. Agora, esse ano, Urano vai receber quadratura de Saturno e Júpiter, então a gente pode ver aí um impacto mais forte aí, início, meio e final do ano, em relação ao ambiente de trabalho ou rotina. Tati, como é que você vê isso em relação a esse impacto mais forte que a Márcia trouxe? Pode haver alguma mudança, um risco de uma demissão, alguma coisa, uma mudança da empresa que está trabalhando, alguma coisa nesse sentido? Eu vejo mais assim a mudança no ambiente de trabalho, às vezes de colegas, de companheiros de trabalho, de rotina de escritório, mesmo de rotina profissional, mudanças também às vezes no quadro de funcionários que podem afetar,
né? Quem é de Sagitário. Recomendaria até investir em treinamentos para os funcionários, mudanças, atualizações, e se ele tiver empregado, e se ele mesmo investir nele, né, no treinamento dele, quem sabe nessa questão virtual de comunicação, isso possa ajudá-lo também no dia a dia. É bem interessante esse ponto que você colocou de investir em si mesma, né? Porque hoje, às vezes, a gente com tanto conteúdo, a gente tem muito conteúdo online disponível, até gratuito nas redes sociais e no YouTube, que a pessoa pode se aprimorar, mesmo não tendo, de repente, a disponibilidade para fazer um investimento de um treinamento. Eu estava até conversando sobre isso outro dia. Hoje em dia a gente tem tanta informação. Por exemplo, parei de comprar curso. Eu falei, eu não vou comprar mais curso enquanto eu não terminar o curso que eu estou fazendo. E a gente não para mesmo, a gente sempre tem aquela necessidade, eu pelo menos tenho essa sensação de que eu preciso saber um pouco mais, que eu preciso aprender aquilo. E o sagitariana já tem isso nele, né, de querer mais, de nunca estar suficiente. Então, talvez seja um ano para ele pensar no que falta realmente, não é saber mais daquilo, é você ter tempo de aplicar aquilo que você aprendeu. Então, assim, não pegar coisas novas antes de você aplicar na prática, na sua rotina, o que ele aprendeu, e realmente correr atrás de cursos, mas pensando estrategicamente, né? Ótima dica. Estou com alguns cursos também. Yubi, queria que você comentasse, ou se tiver algum ponto que você queira pontuar do que elas falaram, mas também você comentasse sobre as oportunidades financeiras. É um ano mais positivo nesse momento também de crise? Tende a ser mais desafiador, especificamente? Pelo fato de Plutão continuar na casa 2, tende a ser mais desafiante. Espero que o sagitariano tenha amadurecido na sua maneira de lidar com a grana, com o dinheiro, em valorizar os seus talentos, né, e acreditar mais em si, né, e agora é um momento de aplicar tudo isso e dessa maneira, assim, inovadora, né? E Yubi, já fica aí para falar para a gente sobre saúde. Então, a gente está falando que é um ano de expansão, de estudo, de demanda. Isso tende a impactar positivamente ou negativamente a saúde? Depende. Se tiver com essa mente muito elétrica ali, gerando até uma insônia, isso pode atrapalhar o corpo ali, né? Desde 2018, o Urano está na casa 6, que é a casa também associada à saúde, então, né, a pessoa de Sagitário pode estar com os nervos ali à flor da pele mesmo, né, e lidando com muitas alterações no dia a dia, até mesmo na saúde, talvez aparecendo, né, alguns sintomas, algumas dores, algumas angústias, e como é que faz? Então, é tentar olhar para o corpo de uma maneira mais libertária, né? Eu gosto muito de Urano, né, transitando ali na casa 6, na saúde, com a possibilidade de buscar uma atividade física, né, até então nunca experimentada, uma dieta também até então nunca experimentada, mas sem loucura, né, sem radicalismo, o que é uma tendência para Urano. Então, põe o pezinho no chão, lá está em Touro, vai fazendo essa mudança, essa renovação, né, da dieta, da atividade física, da modo de lidar com o corpo, gradualmente, que aí vai se adaptando a uma rotina que pode estar, né, demandando muita capacidade de adaptação, porque está sempre mudando e isso tem reflexo no corpo. Então, se puder fazer um tratamento diferente, um tratamento alternativo também cabe aqui também com Urano na 6, pode ajudar muito, muito, muito na saúde e na produtividade do sagitariano e da sagitariana em 2021, Carol. Eu gosto muito desse ano na questão para a saúde, no sentido de usar mesmo o meio para diversificar ou melhorar a sua rotina, né? Então, de alguma forma, fazer exercícios diferentes do que estava acostumado, variar mesmo no ambiente, mudar a forma com que você se exercita, pesquisar mais sobre novas atividades, sagitariano que gosta de lançar moda, né, quem sabe inovar para benefício próprio, né, em relação à sua saúde. E eu tinha pontuado mesmo a questão de Urano na casa 6, de também ficar confortável com descontrole, né? Na verdade, assim, é confortável no incômodo, porque as coisas vão mudar, os imprevistos podem acontecer. O legal é que o sagitariano está mais inteligente, vamos dizer assim, tá mais perspicaz esse ano, para ter um pouco mais de jogo de cintura e não sentir tanto quanto ele sentiria se tivesse Saturno, o Júpiter estivesse fazendo outros aspectos, ou aspectos mais difíceis
para ele. Para a saúde, Márcia, você quer complementar alguma coisa? A gente precisa tomar cuidado com o Urano na 6, porque é uma coisa bem uraniana, essa coisa dos extremos. E não vamos esquecer que Júpiter também, né? Ele é bem dado a extremos. Então, assim, é uma combinação perigosa, né? Sagitarianos, por favor, voltem-se para Touro, porque, assim, mudanças são legais, muito bacanas, né? Mas moderação também é melhor ainda. É porque Sagitário já, né? Júpiter já, os dois já estão ali, né? Já gostam de exagero, muito bom. Tati, vamos falar então de família para Sagitário em 2021? Pegaria esse gancho também para a questão familiar, né? Netuno já está há um tempo na casa 4 e eu acredito que janeiro e fevereiro pode ser o momento mais delicado em relação à falta de entendimento, empatia até com os familiares, com as pessoas mais próximas, né? Esse Netuno está fazendo quadratura com o nó do norte, então tem também uma falta de entendimento mesmo, natural. Então, legal não criar polêmicas, não impor muito a sua maneira de ver as coisas. Eu acredito que na questão familiar, também depois que Júpiter passa para a casa 4 durante um período do ano, que agora eu esqueci quando gente, depois vocês me lembram. 13 de maio a 28 de julho. Exatamente. Aí tem também o eclipse, né? Tudo junto. Tem Mercúrio retrógrado. Nessa fase de maio, aí, junho, também eu acredito que possa ser um pouco mais crítico para relacionamentos em geral e que, de alguma forma, vão pegar a questão familiar, né? Então, mas eu não vejo, assim, nada específico, a não ser essa questão mesmo dos radicalismos em relação ao que pensa, ao que fala, que podem atrapalhar. Não acho que existe um grande foco na questão familiar que esteja mais acentuado ou agudizado esse ano. Acho que o que acontecia aqui vai ser decorrência de um processo que já está em curso há algum tempo. Talvez eu vou discordar um pouco da Márcia, né? Eu concordo que durante o ano inteiro não tem algo muito marcante na questão familiar, mas quando o Júpiter passa por uma casa, há uma insatisfação grande. Quando o Júpiter passa pela 4, que é a casa da residência, do lar e da família, costuma a pessoa falar, não estou gostando de estar aqui, morando aqui nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, e quer mudar, né? Mas talvez não dê nem tempo, porque realmente é pouco tempo ali, 13 de maio a 28 de julho, 2 meses e pouquinho, sem contar o período retrógrado, então pode ser aquela, né, insatisfação de estar onde está, de querer mudar, de querer, né, mais experiências na família ali, ou ampliar a família, e aí pode ser que seja só aquela paquerada, talvez em 2022 eu vou mudar. Mas possibilidade de relocação também, né, Yubi? Isso. Também, né? Exatamente. De repente, um ensaio ali em maio, fala assim, opa, vai ou não vai? Aí não sai, aí vira o ano, aí pá. É exatamente isso. Então, era só isso que eu queria completar, então a gente concorda. Imagina se eu vou deixar aqui, não concordo com a Márcia. A Márcia dá um jeito de concordar com você, amor. Imagina. Então, essas foram as previsões para Sagitário em 2021, e como a gente viu, pode ser um ano de muita expansão para quem é de Sagitário. Eu queria que você comentasse aqui, em qual área da vida que você está buscando se expandir mais, crescer? Conta aqui pra gente nos comentários. Não deixa também de se inscrever no canal para você ser notificado sempre que a gente lançar um novo vídeo, porque a gente está fazendo uma série bem completa com previsões para todos os signos e outras previsões também para 2021. E se você quiser previsões personalizadas, a gente colocou aqui na descrição um link que você acessa uma página do Personare que tem previsões da astrologia, do tarô, da numerologia, tudo muito personalizado para você. Então acessa aqui e começa já a se planejar para 2021. Eu te encontro aqui no próximo vídeo, quando a gente fala de previsões para Capricórnio. Até lá!